Shalom, povo de Deus! Olá, meus irmãos, boa tarde. Que bênção estarmos juntos mais uma vez. A gente caminhando nesse tempo de estudo na Palavra do Senhor, juntos adorando a Deus, orando a Deus e buscando conhecê-lo mais, não é? Hoje a gente está chegando aí no capítulo 24 de Levítico. Então, já pensaram nisso? A gente já está já terminando o Pentateuco de novo. Que bênção, não é não? E aí, como é que foi seu final de semana? Como é que você passou o seu domingo? Foi à casa do Senhor, orou? Aqui nas Graças, a gente teve no sábado a nossa reunião de oração mensal, uma bênção, igreja cheia, um tempo de comunhão, reunião do conselho, e domingo os nossos cultos, escola dominical, todas as atividades acontecendo. Bênção, bênção de Deus. Vamos ter uma oração inicial? Então a gente depois vai ter um tempo de louvor, tá bom? Ó Senhor, nós queremos te agradecer, Pai, porque tu tens nos dado uma agenda que é tua, uma agenda especial de buscar uma intimidade maior contigo. Nos abençoa, Senhor, nesta tarde, fica conosco, abençoa os irmãos que estão aqui neste momento, assistindo esse momento de pastoreio, aqueles que assistirão depois, que, Pai, em tudo, a tua boa mão, o teu espírito possa mover nossas vidas, para que possamos te conhecer cada dia mais. Mantém-nos, Pai, sedentos por ti, é o que nós te rogamos agora, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, vamos louvar? Olá, irmãos, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez para louvar e bendizer o nome do Senhor. Eu quero convidar você nesse momento a estar louvando juntamente conosco. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor, águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. Passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus, e esse rio está neste lugar. Dos teus rios, Senhor, sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas, eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és o rio, Senhor. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor, águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. Por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus,
este rio está neste lugar. Quero beber dos teus rios, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Mergulhar em teu ser, encontrar-me contigo. Meu maior prazer, ser teu amigo. Ouvir tua voz, as batidas do teu coração. Fala, Senhor, ensina-me a tua canção. Mergulhar em teu ser, encontrar-me contigo. Meu maior prazer, ser teu amigo. Ouvir tua voz, as batidas do teu coração. Fala, Senhor, me ensina a tua canção. Conhecerei e prosseguirei em conhecer-te, Senhor. Me lançarei com tudo que sou nas profundezas do teu imenso amor. Te amarei com meu coração, com todas as minhas forças, e cantarei louvores a ti, meu Deus, meu Redentor. Mergulhar em teu ser, encontrar-me contigo. Meu maior prazer, meu maior prazer, ser teu amigo. Ouvir tua voz, as batidas do teu coração. Fala, Senhor, fala, Senhor, ensina-me a tua canção. Conhecerei e prosseguirei em conhecer-te, Senhor. Me lançarei com tudo que sou nas profundezas do teu imenso amor. Te amarei com meu coração, com todas as minhas forças, e cantarei louvores a ti, meu Deus, meu Redentor. Conhecerei e prosseguirei em conhecer-te, Senhor. Me lançarei com tudo que sou nas profundezas do teu imenso amor. Te
te amarei com meu coração, com todas as minhas forças, e cantarei louvores a ti, meu Deus, meu Redentor, a ti, meu Deus, meu Redentor. Bom, vamos orar mais uma vez para a gente poder começar nosso estudo, tá certo? Agora a gente vai orar pelas nossas congregações também, né? Que a gente sempre ora, nossas congregações, nossa liderança. Não deixa de orar por isso aí durante a sua semana, tá certo? Os nossos pastores, nossos presbíteros, os diáconos, todos precisam dessa sustentação de oração da igreja. Senhor, nós te rogamos agora pela nossa liderança, pelos nossos pastores. Quero te apresentar agora, de uma forma mais objetiva, os pastores aqui da Igreja das Graças, pastor Sávio, pastor Jean, pastor Humberto, pastor Letinho, pastor Serginho. Abençoa cada um deles, abençoa suas famílias, guarda-os, Pai do mal, dá a eles sabedoria no exercício do ministério que tu mesmo deste a cada um deles, Pai. Queremos te rogar que tu continues dando a eles a intrepidez no pastoreio do teu povo, que eles sejam homens sábios e ousados no teu Santo Espírito, para cuidar de cada um daqueles que são seus. Abençoa também, Pai, o restante da liderança da igreja, abençoa os presbíteros, abençoa os líderes de ministério, líderes de pequeno grupo, abençoa cada irmão que serve aqui na Igreja das Graças ou na igreja onde ele congrega, onde ele é membro, para que perceba que servir é a essência daquilo que é a vida dos que são chamados por Ti. Senhor, abençoa também nossas congregações. Já que falamos de liderança, rogo pela liderança de cada uma delas. Pastor Francisval, sua esposa e demais irmãos ali em Triunfo, pastor Elinho com sua família e demais irmãos em Petrolina, Cezinha lá com sua família também, e a liderança da igreja lá em Serra Branca, e o presbítero André com os seminaristas, com Karina, sua esposa, com aqueles irmãos que servem aqui na congregação em Casa Amarela. Abençoa, Pai, cada um deles. Sê conosco agora neste tempo de leitura e estudo na Tua Palavra. Precisamos de Ti, Pai, acima de todas as coisas. Sê conosco, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vocês estão vendo aí, eu já falei, nós hoje estamos estudando Levítico, capítulo 24. Esse capítulo nos apresenta uma coleção, vou dizer assim, um tanto diversa, de ordenanças e regras sobre vários assuntos. Os primeiros versículos tratam de questões aí relacionadas ao santuário, que nessa época, né, de Levítico era o tabernáculo, aquela tenda móvel, né? Só que mais na frente vai ser o templo, que fica localizado lá em Jerusalém. A segunda metade de Levítico 24 trata principalmente de um crime de natureza muito séria, que é a blasfêmia contra Deus, e secundariamente sobre justiça de modo em geral, tá? Bom, o que a gente vai ler aqui no texto, ou muito do que a gente vai ler aqui no texto, a gente já leu, já estudou, já ouviu antes. Mas em alguns casos a informação ela é, eu vou dizer assim, até parece ser um pouco repetitiva. Só que em outros ela acrescenta informações adicionais que são muito importantes para a gente, inclusive, hoje em dia. Só para vocês terem uma ideia do tanto que é rico, né, o texto de Levítico, até sábios e rabinos daquela época tiveram dificuldades com esta seção do livro. Por isso é tão importante a gente estudar. Então a gente vai lendo e vai comentando como é a nossa prática, tá bom? Então, versículo 1. Essa primeira perícope que fala do azeite para o candeeiro, para o candelabro. Disse o Senhor a Moisés. Então vejam, o que a gente vai ler aqui agora é literalmente
o que Deus estava falando. Deus falou para Moisés, para que Moisés passasse para o povo. Então são ordenanças de Deus. Versículo 2. Ordena aos filhos de Israel que tragam azeite puro de oliveira, batido para o candelabro, para que haja lâmpada acesa continuamente. A palavra que é do original, que a gente traduziu aqui, que a Bíblia, que essa versão da Bíblia traduz por continuamente, é uma ideia de diariamente. Então, é rotina diária, faz parte da vida comum do povo levar o azeite puro batido para o candelabro. Na tenda da congregação, fora do véu, que está diante do testemunho, Arão a conservará em ordem, desde a tarde até pela manhã, de contínuo, perante o Senhor, estatuto perpétuo será este pelas suas gerações. Sobre o candeeiro de ouro puro, conservará em ordem as lâmpadas perante o Senhor continuamente. Bom, a primeira coisa que eu queria chamar a atenção aqui é que esses textos de Moisés, eles apontam diretamente para Jesus. E quem fala isso para a gente, quem explica isso, é o próprio Jesus Cristo. Lá no Evangelho de João, no capítulo 5, versículos 46 e 47, Jesus fala assim: porque se de fato cresceis em Moisés, também creríeis em mim, porquanto ele escreveu a meu respeito. Se, porém, não credes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? Então, todo o texto de Moisés, ele aponta, ele é uma sombra do que nos foi revelado plenamente em Jesus. E a gente sabe, obviamente, agora, que o candelabro, ele está associado ao Messias, porque Jesus, ele é a luz do mundo. E o livro de Apocalipse, em particular, faz essa conexão de uma forma muito direta para nós. A gente não precisa adivinhar, a gente não precisa conjecturar, não precisa especular, porque a própria Bíblia explica a Bíblia. Bom, o candelabro, ele requer algo que seja queimado como combustível para produzir luz. Vocês sabem que o candelabro é uma espécie de lanterna da época, né? Várias velas ali acesas, várias luzes ali acesas queimando. Bom, esse combustível que seria queimado para produzir luz é descrito como sendo um azeite de oliva puro. É interessante porque outras coisas naquela época poderiam ser utilizadas regularmente para queimar. E, obviamente, para gerar luz, né? Por exemplo, gordura animal, esterco seco de animais também, óleo de criaturas marinhas, cera. E, pasmem, né? Em algumas localidades, até petróleo que brotava do chão era utilizado para queimar. Mas Deus exigiu que somente azeite de oliva fosse usado no candelabro. E a gente encontra em toda a Bíblia uma conexão entre a oliveira e Israel. Eventualmente, a gente hoje sabe, né, que a oliveira passaria a simbolizar Israel nas Escrituras. Havia muitas maneiras também de se processar as azeitonas para extrair o azeite. Normalmente, elas eram colocadas numa prensa, esmagadas e comprimidas. E assim extraía-se o óleo, né? Mas aqui em Levítico a gente tem uma palavra hebraica incomum, usada para descrever esse processo que era exigido para obter o azeite que seria usado no candelabro. O verbo hebraico é katit, e ele significa literalmente batido ou golpeado. As azeitonas precisavam ser atingidas, batidas, golpeadas. Elas não eram prensadas para que o óleo fosse extraído. Vejam, era muito mais rápido, muito mais fácil, bem menos trabalhoso, né? Simplesmente esmagar as azeitonas com um pilão. E esse era o costume, né? Que todo mundo, as outras sociedades, outras culturas faziam isso. E mais tarde pegaria o azeite e colocaria lá, né, no candelabro. Mas a gente hoje, com esse benefício da retrospectiva, né, da revelação completa,
a gente consegue entender que Jesus, o nosso Messias, seria severamente golpeado, brutalmente ferido. No entanto, o nosso Messias não seria e não foi esmagado. Seus ossos não seriam quebrados. Seus ossos não seriam, seu corpo não seria pulverizado. Esse processo do azeite, no qual a azeitona é batida, em vez de ser esmagada ou prensada para uso no candelabro, ele estabelece um padrão simbólico. A oliveira é o símbolo de Israel e o azeite mais puro representa Jesus, o israelita mais puro. Jesus, ele incorporou esse ideal celestial de Israel, aquilo que Paulo, eu vou dizer assim por falta de uma palavra melhor, chamou de o verdadeiro Israel. O verdadeiro Israel é o correspondente espiritual da nação terrena e física de Israel, nossa realidade aí de dualidade em ação, Mais uma vez, o já e ainda não, E Jesus é quem é esse combustível mais puro, que fornece a luz mais pura, ou melhor, uma iluminação para esse mundo que está em trevas, para esse mundo que está em pecado. Nós, sendo discípulos de Jesus, devemos imitá-lo. Devemos ser também combustível puro e limpo para essa luz. Jamais alcançaremos nestes corpos, obviamente, a pureza do nosso Salvador. Mas a gente deve buscar essa pureza. É o que Paulo vai chamar de ser imitador de Cristo. Paulo olhava para os seus discípulos e falava: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Isso não era uma grande ousadia de Paulo. Isso não era uma loucura de Paulo. Na verdade, isso é a realidade que cada um de nós deve viver. Olhar para o irmão e falar: seja meu imitador, como eu sou de Jesus Cristo. Jesus é o nosso padrão e nós vivemos neste mundo para revelar a Jesus ao mundo. Isso é belíssimo, não é, meu irmão? Vamos seguir aqui no texto. Versículo 5. Tratando agora do pão para a mesa do Senhor, Também tomarás da flor de farinha e dela cozerás 12 pães, cada um dos quais será de 2 dízimas de 1 efa. E os porás em 2 fileiras, 6 em cada fileira, sobre a mesa de ouro puro perante o Senhor. Sobre cada fileira porás incenso puro, que será para o pão como porção memorial. É a oferta queimada ao Senhor. Em cada sábado, Arão os porá em ordem perante o Senhor continuamente da parte dos filhos de Israel, por aliança perpétua. E serão de Arão e de seus filhos, os quais os comerão no lugar santo, porque são coisa santíssima para eles, das ofertas queimadas ao Senhor, como estatuto perpétuo. Percebam, meus, até aqui por enquanto, percebam que esses versículos 5 a 9 tratam do que a gente conhece por os pães da proposição. São 12 pães muito grandes, tá? Pães com fermento, que ficavam sobre uma mesa dentro do lugar santo, e deviam ser colocados em 2 fileiras. Como sabemos as dimensões aproximadas da mesa, que era pouco mais de 60 centímetros quadrados, um pouquinho maior que meio metro quadrado, a gente sabe que os pães precisavam ser, então, empilhados, colocados uns sobre os outros, porque cada pão, vejam só, cada pão exigia cerca de 2,3 litros, mais ou menos, de farinha de sêmola. Isso quer dizer que cada pão ia pesar cerca de 2 quilos. Agora, imagina, Pão grande, obviamente, Dispor pães e outros alimentos em templos dedicados a deuses era algo muito comum e habitual naquela sociedade daquele tempo ali, naquela região. Não só a sociedade de Israel, estava falando de todas as sociedades ali circunvizinhas ali no Oriente Médio. Inclusive no Egito, de onde Israel estava saindo. Mas aqui, entre os hebreus, Deus deixa muito claro que o alimento não era para ele. Não havia uma mesa de negociação com Deus, não era isso.
Esse alimento era uma porção destinada aos sacerdotes. E o simbolismo das duas fileiras, ou dessas duas pilhas de pães, né, da proposição, coincidia com as duas grandes pedras que faziam parte do éfode, né, que estava ali na veste do sumo sacerdote. Sobre essas duas pedras que estavam ali no éfode, estavam escritos também os nomes das 12 tribos de Israel. 6 nomes em cada pedra, né? Os irmãos vão se lembrar. Mas o fato de os 12 estarem divididos em 2 grupos e de haver 2 pedras com os 12 nomes de Israel divididos entre elas, nos mostra que o simbolismo vai um passo além. Os comentaristas do Antigo Testamento abordam muito essa questão de que num futuro próximo, né, então, principalmente a partir ali da entrega da lei no Monte Sinai, Israel seria dividido em 2 partes, 2 casas. É claro que nem Moisés, nem os israelitas ainda estavam imaginando que algo assim estava para acontecer. A gente tem apenas algumas referências, né, indiretas aos pães da proposição sendo usados no templo no Novo Testamento. E a mais notável delas é quando Jesus, né, que estava defendendo o uso do seu poder no sábado, ele fala sobre isso. Lá em Mateus 12, versículos 1 a 4, né, Jesus ele vai falar que do momento em que Davi, né, foi lá na casa do sacerdote e comeu dos pães, né? E aí, no texto lá de Mateus, os fariseus vão lá e perguntam: os seus discípulos fazem o que não é lícito fazer no dia de sábado. Então Jesus diz: vocês não leram o que foi que Davi fez com seus companheiros quando eles estavam com fome? Como é que ele entrou lá na casa de Deus e comeu os pães da proposição? E isso não era lícito, nem a ele, nem aqueles que estavam com Davi, mas só os sacerdotes. É uma forma de argumentação que diz assim: se Davi podia, por que a gente não pode dar de comer aqui? Essa prática, né, ela é de comer os pães da proposição, enfim, do uso deles, é confirmada por Jesus aqui. E essa questão dessa discussão de Davi com os fariseus nos mostra como que Jesus ele não via problema no fato que Davi tinha tomado para si aqueles pães. O fato é que quando a vida e o bem-estar estavam em jogo, era necessário equilibrar isso com uma interpretação mais estrita da lei. É preciso que o crente, que o cristão tenha um coração piedoso. Jesus, ele estava dizendo que se não tinha problema com Davi alimentando homens famintos com o pão sagrado, por que teria problema dele alimentar os seus discípulos, né? Basicamente isso. Ou seja, Jesus nos ensina a conhecermos as Escrituras, mas sermos homens piedosos, pessoas que entendem a graça que receberam de Deus e como devem se relacionar com seus irmãos. Para a gente fechar, versículo 10 em diante agora, a pena do pecado de blasfêmia. Apareceu entre os filhos de Israel o filho de uma israelita, o qual era filho de um egípcio, o filho da israelita, e certo homem israelita contenderam no arraial. Então o filho da mulher israelita blasfemou o nome do Senhor e o amaldiçoou, pelo que o trouxeram a Moisés. O nome de sua mãe era Selomite, filha de Dibri, da tribo de Dan, e o levaram à prisão até que se lhes fizesse declaração pela boca do Senhor. Disse o Senhor a Moisés: tira o que blasfemou para fora do arraial, e todos os que ouviram porão as mãos sobre a cabeça dele, e toda a congregação o apedrejará. Dirás aos filhos de Israel: qualquer que amaldiçoar o seu Deus, levará sobre si o seu pecado. Aquele que blasfemar o nome do Senhor será morto. Toda a congregação o apedrejará, tanto o estrangeiro como o natural. Blasfemando o nome do Senhor será morto. Quem matar alguém será morto. Quem matar um animal o restituirá, igual por igual. Se alguém causar defeito em seu próximo, como ele fez, assim lhe será feito. Fratura por fratura, olho por olho, dente por dente, como ele estiver desfigurado a algum homem, assim se lhe fará. Quem matar um animal, restituirá outro. Quem matar um homem, será morto.
uma e a mesma lei havereis, tanto para o estrangeiro como para o natural, pois eu sou o Senhor vosso Deus. Então falou Moisés aos filhos de Israel que levassem o que tinha blasfemado para fora do arraial e o apedrejassem. Os filhos de Israel fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. Meus irmãos, o versículo 10, ele começa a tratar da lei contra a blasfêmia e outros crimes graves, como a gente viu aqui. A gente sabe que foi uma multidão mista que saiu do Egito, né? Não era só israelitas puros, até porque depois de 400 anos no Egito, aquela sociedade, aquele povo tinha se misturado com os egípcios, sim. Então tinha se casado com egípcios, com egípcias, né? Havia ali, e havia também aqueles que eram puros, né? Então havia, né, uma grande diversidade ali de pessoas. E aqui nos é dado um exemplo de uma mulher israelita que havia se casado com um egípcio e gerado esse filho misto, eu vou chamar assim. Podemos, né, então presumir que havia milhares de pessoas assim, de essa mistura muito semelhante e muito comum, e que seguiram para Israel, que saíram do Egito. O ponto que o texto destaca é que esse meio israelita, ele entrou em uma briga com um outro israelita de sangue puro. E no calor da batalha, esse meio egípcio pronunciou o nome de Deus em blasfêmia. Ele usou o nome de Deus em vão. Ele literalmente xingou a Deus. E o texto em Êxodo, capítulo 20, versículo 7, já nos traz a revelação, né, do ensino de que Deus tinha falado para o povo: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Quando a gente olha para Cristo também, se há duas características dramáticas que são frequentemente utilizadas no Novo Testamento para descrever a paixão de Cristo, são elas que Jesus foi ferido e que ele foi traspassado. Jesus, ele foi literalmente traspassado. O versículo 14 nos diz que o blasfemador deveria ser levado para fora do acampamento e executado. A gente já estudou, né, alguns textos para trás, o que esse termo fora do acampamento significa, e isso é literalmente, né, longe de onde os israelitas haviam armado as suas tendas, e parte do motivo para levar o condenado para fora do acampamento era evitar a impureza ritual trazida pela presença daquilo que estava prestes, né, a se tornar um cadáver. Mas ainda mais importante era tanto um mandamento quanto uma tradição que uma execução só poderia ocorrer fora do acampamento. Então o versículo 14 nos diz também que o criminoso ele seria apedrejado até a morte por toda a comunidade. Todo mundo deveria apedrejá-lo. E esse apedrejamento ele é simbólico do rejeitamento dessa pessoa pela comunidade como um todo. E o reconhecimento de que o seu comportamento era pecaminoso. A imposição de mãos antes dele ser apedrejado é algo também interessante, porque isso não significa que os cidadãos de Israel o agarraram e o agrediram a caminho de sua execução. Não é isso. Pelo contrário, simboliza um ato muito semelhante ao daquele adorador, né, que traz um animal ao sacerdote para ser sacrificado e impõe as mãos sobre a cabeça desse animal sacrificial. Quando o animal ele ia ser sacrificado, por meio da imposição de mãos desse adorador, ele fazia a imposição de mãos sobre a cabeça dele, a posse e a autoridade sobre aquele animal eram transferidos para Deus. E o adorador também estava, de certa forma, transferindo os seus próprios pecados para o animal, cujo sangue seria derramado. Então a gente é informado, né, no texto de que um grupo específico de pessoas era encarregado de impor as mãos. Quem era esse grupo? Os que ouviram a blasfêmia. Não era todo mundo, era só quem testemunhou aquilo, né? E a comunidade como um todo, após a imposição de mão, né, das testemunhas, estava declarando que estava de acordo com o julgamento contra ele
e que o sangue dele estava sobre a sua própria cabeça, que é uma noção de que, como se a gente falasse assim, olha, a culpa é sua. E agora, você sabia que o que você fez é errado, e agora não tem como você transferir essa culpa para mais ninguém. Você está recebendo o que você merece. Você não pode mais impor as suas mãos sobre um animal. Não tem mais um canal de comunicação entre você e Deus, porque você se fez um inimigo contumaz do Senhor. Logo, você, enquanto criminoso, vai morrer pelos seus próprios pecados. A gente sabe, Paulo fala, no Novo Testamento, que o castigo para o pecado é a morte. Nós sabemos que temos alguém que pagou pelos nossos pecados. Alguém que foi para fora do arraial e que tomou o nosso lugar. Ele foi batido, ele foi humilhado, ele foi traspassado. Para que, quando Deus olhasse para ele, visse a cada um de nós. E agora, quando Deus olha para nós, visse a ele, o seu único filho, a vida dele que ele nos deu para vivermos. Aleluia! A gente já goza dessa vida desde agora e a gente vai continuar gozando disso por toda a eternidade. Nós